Muito bem, apesar do calor, o domingo está passando tranquilo. Nós tivemos aí uma semana de muito calor aqui na região do Vale do Rio Doce. Alguns cuidados especiais têm que ser tomados, quanto para você, quanto para os seus animais. Para você, tomar muita água, muito líquido, né? Suco, bastante suco à vontade. A água é muito importante. Evitar o sol muito quente, aquele sol de 10h30 da manhã até 3 horas da tarde, ficar exposto demais a ele. Usar camisa protetora contra os raios ultravioletas, ou então um protetor solar também, né? E faça seu serviço mais cedo. Lá no rancho eu faço assim, eu levanto às 5 da manhã, trabalho até às 9, 9h30, fora de casa. A partir desse horário eu passo para dentro de casa, já começo a cuidar das coisas ali e trabalhar na sombra. Algum lugar que tem sombra, ali no galinheiro e tal, mas já evito aquele sol de pico do meio-dia, porque realmente é muito perigoso. E com os animais também não pode ser diferente, não pode faltar água, tem que ter alimentação adequada e sombreamento para eles, tá bom? E agora nós vamos aprender a plantar o mogno africano. Esse mogno, ele tem um tempo de crescimento mais rápido, ele é uma poupança verde que está sendo muito utilizada, ele tem um valor agregado muito bom, às vezes, em alguns casos, às vezes não, em alguns casos ele chega até 3 mil reais o metro. Vamos conferir aí como é feito o plantio do mogno africano. Olá, meu nome é Rodrigo Azevedo. Hoje eu vou mostrar passo a passo como que se planta uma muda de mogno africano, aonde muitas pessoas têm dúvida quanto à calagem, a adubação que tem que ser feita no plantio da muda. Mas vale ressaltar que o primordial é se fazer uma análise de solo antes. Com o resultado da análise, a gente fazer a adubação realmente necessária ao solo. Então aqui é mais um exemplo de prática para estar se fazendo o plantio de mogno africano. Então vamos ao trabalho. Inicialmente nós vamos limpar a área, fazer o coroamento para que a planta não tenha nenhuma outra planta concorrente ao seu lado. Faz a limpeza com enxada mesmo, faz um coroamento bem feito para que ela possa se desenvolver da melhor forma possível. Após isso é cavar a cova, né? A cova, a recomendação que nós fazemos é uma cova 40 por 40 por 40. 40 de fundura, 40 de comprimento e 40 de largura, aonde a terra vai ficar mais macia e o sistema radicular da planta irá desenvolver da melhor forma possível. Essa cova é uma das partes mais importantes no plantio da muda. Cova já pronta, 40 por 40 por 40, nós vamos agora misturar o calcário à terra. Como essa terra aqui é em nossa propriedade, eu já tenho análise de solo aqui, e aqui vai se usar 200 gramas de calcário na terra. Então o importante é você distribuir bem esse calcário, né, no monte de terra. Mistura a terra, pode ser com a mão, pode ser com a enxada. Misturou, você vai retornar ela à cova novamente. Então esse processo é muito importante na condução do plantio desta muda. Agora nós vamos pegar o adubo. Aqui nós estamos com adubo super simples, 100 gramas de adubo. Nós vamos misturar no outro monte de terra e fazer o retorno dessa terra para a cova novamente. Misturado, volta ele para a terra. Importante ele ter ficado em cima da composição de calcário. Voltou à terra. Está bem macia a cova. Agora nós vamos plantar a muda, que é também, diria, o processo mais importante. Essa muda ela é feita em tubete. A gente usa o próprio tubete para fazer a cova. E o importante é a gente plantar ela, enterrar ela só até o final do substrato. E não deixar, né, a terra
pegar no caule. E após o plantio, a gente faz uma bacia em volta para que quando chove, né, o acúmulo de água ali seja maior. E para fechar com chave de ouro, né, após fazer essa bacia de acúmulo de água, nós vamos fazer uma pequena arregada de água, né, jogar um pouco de água nela, aí uns 2, 3 litros de água, já para ajudar no seu pegamento. Então aqui a gente finaliza, né, todo o processo de plantio numa muda de mogno africano da variedade Caia senegalense. Plantada, foi calcareada, foi feita primeiro a adubação, né, de super simples, fósforo, e depois a gente finaliza com uma água na muda. Agricultura de impacto é tema da nossa reportagem agora. Eu conversei com a Ivana, também com a Camila, sobre esse evento que vai acontecer em São Félix de Minas. Confira aí. Agricultura de impacto é tema de um evento em São Félix de Minas. Ivana e a Camila já fizeram um convite, mas vamos falar um pouquinho mais. Quem pode participar desse evento, Ivana? Todos os agricultores familiares de São Félix e região que tiver interesse em aprender um pouco mais dos impactos da agricultura familiar no município, de toda parte da rede cadeia produtiva, pode estar participando do evento. Camila, é importante a gente observar esse engajamento. Hoje aqui, por exemplo, no evento que vocês estão promovendo aqui, está lotado, né? Isso é verdade, porque a gente produz isso para o produtor. Então a gente espera que os produtores se retribuam com a presença. Eu acho interessante, Camila, por exemplo, a Emater faz um trabalho fantástico no estado inteiro, né? E a gente observa que, assim, os produtores ainda têm aquela dificuldade de procurar a Emater, né? Lá com vocês, como que é? É verdade, né? A Ivana já está há mais tempo no município, né? E isso é o seguinte, a gente tem essa realmente dificuldade, principalmente depois da pandemia. Sim. Porque hoje a maioria dos nossos atendimentos é feito online, né? Veio remoto. Então, em função disso, muitos atendimentos que a gente faz, às vezes resolve a questão do agricultor por telefone, né? Mas aí, os eventos que a gente faz é uma forma de fomentar, de mostrar que a gente está no município, que a gente está à disposição deles. E aí, eles já têm nos buscado e têm nos procurado com mais vontade, né? Por causa do clima, uma série de fatores políticos, sociais e econômicos, eles já estão voltando àquele começo de buscar uma assistência técnica, um apoio, porque eles estão vendo que manter aquele mesmo padrão de produtividade antigo não está cabendo mais. Eles têm que inovar com tecnologia, com conhecimento atualizado, para que eles possam ter uma rendabilidade e sustentabilidade melhor na produção deles. Camila, a área de vocês é interessante o seguinte, a gente observa que o consumidor está exigindo cada dia mais do produtor rural, né? Agora não dá mais para a gente produzir no amadorismo. A gente precisa estar implementando tecnologia, estar ligando, né, a sustentabilidade, porque não é só produzir, a gente tem que manter também a produção, o meio ambiente e a qualidade de vida de quem está ali trabalhando e também quem vai consumir o que está sendo produzido. Olá pessoal, eu sou Ivana, extensionista de bem-estar da Emater aqui de São Félix. Eu sou Camila, engenheira agrônoma, técnica extensionista aqui de São Félix de Minas. Nós estamos aqui hoje para convidar vocês para o nosso evento que será realizado dia 3 de outubro, às 13 horas, aqui em São Félix, Agricultura com Impacto. A gente vai estar trazendo algumas temáticas bem importantes para os agricultores, com temas bem amplos que poderá ser aplicado em várias atividades. Isso aí, contamos com vocês, não percam, que vai ser de grande conhecimento para o município e região. Obrigada. Você sabe fazer silagem em pequenos recipientes? E será que vale a pena realmente fazer isso nas propriedades onde não se usa muita silagem? Isso você vai aprender agora na nossa dica técnica, que é uma dica técnica dada pela equipe da Emater. A dica técnica de hoje é como fazer a silagem em pequenos recipientes, aproveitando a mão de obra das propriedades. E a gente faz o seguinte, a gente corta o capim numa medida de 1,20 m a 1,5 m, passa o capim na encilhadeira, pica o capim, pega o recipiente, no caso aqui no município a gente está trabalhando aqui com saco de 100 litros, mistura nesse capim que picou
uma porcentagem de 4% de fubá e faz a mistura e coloca no saco. Da maneira do seguinte, de você ir colocando pequenas quantidades dentro do saco e socando com o pé, onde a gente não vai precisar de muitas pessoas fazendo esse processo. O próprio produtor, o pequeno produtor, pode estar fazendo isso sozinho. O grande segredo desse processo é você socar bem esse capim dentro desse saco, para não deixar dar bolsões de ar. É socar bem para evitar que mofe, para evitar que estrague. Após encher esse saco, você vê que tem uma quantidade suficiente que dê para você amarrar o saco, você vai pegar as pontas do saco, vai juntando na mão, da maneira que o ar vai saindo desse saco, fecha. Após fechar, você vai enrolar a boca do saco, amarrar uma corda e no armazenar esse saco, você vai colocar ele de cabeça para baixo, pressionando essa silagem com os outros sacos que vão ser postos da própria silagem em cima, para tirar qualquer ar que fique lá dentro. A grande vantagem dessa silagem é a seguinte, que hoje você pode fazer um saco, 2 sacos, a disponibilidade do produtor, a necessidade dele, ele vendo, hoje eu tenho condições de fazer 5 sacos, ele vai lá e faz os 5 sacos, ao contrário das outras silagens de trincheira, que você tem que gastar quantidade grande de mão de obra para poder estar fazendo aquela silagem toda no mesmo dia. A vantagem do pequeno recipiente é essa, que você pode fazer gradativamente todos os dias. Outra grande vantagem desse processo é que você pode usar essa silagem de acordo com o período que você precise. No contrário das outras silagens de trincheira, você tem que abrir e usar essa silagem toda de uma vez. A de saco não, você vai abrindo, se você precisou hoje, você usa hoje. Se precisar daqui 15 dias, você vai ter ela armazenada ali no saco, você vai tirar só a quantidade certa que você precisa. Qualquer dúvida, procure o técnico da Emater do seu município. Nos grandes recipientes, ou seja, naquelas chamadas rieiras, né? Ou algumas pessoas chamam de outros nomes, né? Ou chamado silo de chão. Temos também outros nomes que são dados ao silo que é feito dentro de uma cava, né? E aí a gente tem a preocupação também em levar essa informação para você, porque esse tipo de silagem, ela é diferente daquela silagem que nós ensinamos há pouco, relacionada aos pequenos recipientes, que é um saco, que é um galão, né? Essa aí é feita de forma diferente. Confira aí. Pronto, ali a gente chama um processo que se chama de silagem, né? Ali a gente estava confeccionando um silo, onde o produtor ele vai conservar forragem para os seus animais, alimentação para os seus animais para o período de estiagem, para o período seco, que é o período mais crítico. E qual é a época mais favorável, né, mais propícia para a gente conservar essa forragem? É justamente nesse período, onde nós temos água, né, a chuva, e a gente tem a produção de alimento. Então o produtor, ele tem a pastagem nativa ou a pastagem cultivada, né? Muitos eles compram o capim ou cultivam o capim, plantam milho, plantam sorgo e confeccionam a sua silagem. E dessa forma, por meio daquela conservação, ele tem alimentação para o período de estiagem, para o período seco. E sem fazer isso, como é a forma de alimentação para os animais no período seco? É queimando o cardeiro, sodoro, xique-xique, que são as cactáceas, e eles sofrem muito no período seco. E a forma de confecção do silo é daquela forma, o capim picado, verde, né? A gente vai colocando finas camadas, cerca de 10 a 15 centímetros, o trator vai compactando essas camadas, né? Ou se for silos menores, o próprio homem, né? Compactando mesmo, ou uso de animais, né? Compactando, e a gente vai colocando as camadas dos alimentos que o produtor ele tem disponível. No caso ali, o que é que ele tinha disponível? Capim picado, milho triturado e o melaço, né? O melaço ele entra como um alimento palatável, ou seja, que ele melhora o sabor, né, da silagem, e também ele também auxilia no processo de fermentação. Então, dessa forma, se o silo ele for bem conservado, porque na confecção da silagem, esse alimento ele deve ser compactado para quê? Para tirar o oxigênio que tem ali. E aí, depois de todo compactado, a gente fecha com esse material com a lona, né? A gente tira todo o oxigênio e espera um processo fermentativo de 45 dias, no mínimo, né? Depois desse tempo, aí o produtor ele pode abrir o silo e fornecer para os seus animais, né? E nesse processo,
de fermentação, ocorre uma fermentação anaeróbica, onde as bactérias que não utilizam oxigênio fazem essa fermentação, sendo que não é uma fermentação que estraga o alimento, e sim uma fermentação que conserva esse alimento. Então, se um silo ele for bem feito e conservado, ele pode durar até por 15 anos. E nós estamos encerrando mais uma edição do Rio Doce Rural aqui na TV Rio Doce. Quero agradecer a sua audiência, agradecer o seu carinho e dizer que no próximo domingo nós estaremos aqui de novo trazendo as informações aqui do leste do estado para você e as dicas técnicas, que aí nós trazemos também informações a nível nacional para que você possa ficar sabendo como fazer e quando fazer. Produzir é importante porque o Brasil precisa de você. O agronegócio não pode parar. Um abraço e até o próximo domingo.